Olá, pessoal! Hoje nós iremos trabalhar a nossa primeira aula de informática básica, tá? Então, para quem não ouviu o vídeo da apresentação, meu nome é Janaína. Nós iremos trabalhar o nosso curso durante 10 aulas, tá? Aí eu fiz uma distribuição aqui à frente das datas e do conteúdo das nossas aulas, tá? Só para vocês terem uma noção do que nós iremos trabalhar durante essas 10 aulas. Então, nós iremos ver IPD e Windows, tá? Que eu irei passar em duas aulas. O Word, em mais duas, que será na aula 3 e aula 4. O Excel, mais duas, que é na 5 e na 6. O PowerPoint, 7 e 8. E Internet, 9 e 10. Tá? Então, isso aqui foi uma distribuição das datas, só que se tiver alguma alteração, a gente pode estar alterando depois os dias, tá? Hoje nós iremos trabalhar com o IPD, que é a parte de introdução ao processamento de dados. Então aqui nós vamos ver mais só teoria e um pouco do histórico, tá? Eu vou deixar um exercício aí para vocês estarem fazendo até o final da aula. Então aqui nós temos o conteúdo, que será no IPD nós vamos trabalhar a evolução da informática, diferença entre hardware e software, divisão da hardware, divisão da software, painel de controle, grupos de acessórios, estrutura de pastas e subpastas, linguagem da máquina e técnicas de digitação. Como a nossa primeira aula hoje, eu dividi um pouco, nós vamos trabalhar só essas 4 opções aqui, que é a evolução, a diferença entre hardware e software, a divisão da hardware e a divisão da software, tá? Essa parte aqui abaixo eu vou ver se eu consigo sintetizar ela para passar tudo na próxima aula. E aí depois a gente faz uma atividade avaliativa. Primeiro, eu quero saber o que é a informática. Então, vocês vão me dizer que é um termo usado para descrever o conjunto das ciências relacionadas ao armazenamento, transmissão e processamento de informações em meios digitais. Infor quer dizer informação e mática quer dizer automática. O computador, ele compreende uma parte material constituída de circuitos eletrônicos altamente integrados e de programas. Então, aqui eu coloquei uma história, tá? Uma leve história do surgimento do computador. Então, essa máquina aqui foi criada por Charles Babbage, que foi um dos primeiros computadores, tá? Onde a programadora Ada criou o primeiro algoritmo para operar essa máquina. E surgiu o computador, que era na era moderna devido à forma automática que processava os dados para criar tecidos e estampas. Então, esse aqui foi um que processava tecidos e estampas. Em 1937 a 1934, surgiu o Mark I, que é esse computador aqui que tem o tamanho de um computador. Ou melhor, o tamanho de um guarda-roupa, né? Era só as grandes indústrias que utilizavam. E o ENIAC também, ou seja, não era utilizado por usuários normais, era só pelas grandes indústrias. Até chegar nos dias atuais. Então, se eu perguntar para vocês como se chama, como se classifica os computadores quanto ao porte, quanto ao tamanho, vocês vão me dizer que eles são classificados em desktop, que são esses computadores aqui de mesa, que é tudo separado, monitor, teclado, mouse, é tudo separado. Laptop, que também é computador de mesa, só que é tudo acoplado. Notebook, que é um computador portátil, tem o formato de um livro, que você fecha e movimenta como se fosse um livro. Netbook, que também é um computador portátil, só que ele é bem menor que o notebook. Ele tem o tamanho das suas duas mãos juntas e ele não tem leitor de CD e DVD. Então, os dois são semelhantes, a diferença é essa. É que o Net não tem leitor de CD e DVD e é menor que o notebook. E o Palm Top são computadores de palma de mão, que cabem na palma da sua mão. Então, aqui entra os tablets, os smartphones. Então, são todos aqueles computadores totalmente limitados quanto aos periféricos, tá? Então, tem uns que nem teclado tem, é com um touchscreen que você digita. Então, são computadores Palm Top, de palma de mão. O computador, ele trabalha dessa forma, com entrada, armazenamento, processamento e saída de dados. Por isso, ele é chamado de hardware e software. Então, se eu perguntar como que é formado o computador, vocês vão dizer isso, é formado por hardware, que é a parte física, e software, que é a parte lógica. Então, um não funciona sem o outro. Você precisa da parte física, que é a hardware, e você precisa da instalação dos itens, que é o software, que nós chamamos de parte lógica.
A hardware ela é dividida em duas, que é a parte central e a parte periférica. A parte central é o que fica dentro do seu gabinete, que nós chamamos de CPU, Unidade Central de Processamento. Então, essa parte central é tudo que é fixo, que você não movimenta. E a parte periférica é flexível, você pode movimentar, tá? Então, eu quero saber quais são esses itens aqui da parte central. Então, nós temos aí a placa-mãe, que ela possui esses slots, onde você pode estar acoplando todas as outras peças do computador, por isso ela se chama placa-mãe. HD, ou disco rígido, que serve para você armazenar todos os itens do seu computador, ou seja, ele determina o tamanho. Quanto maior for o seu HD, mais itens, mais dados você vai poder colocar no seu computador. Aqui é um HD que está aberto, esse aqui está lacrado. Então, ele determina o tamanho, não em tamanho físico, mas em tamanho de capacidade de armazenamento. Processador. O processador ele vai determinar a velocidade. Ele vai trabalhar junto com o pente de memória para determinar a velocidade do computador. Então, esses três itens é que vocês devem observar na compra de um computador, que é o HD, que vai determinar o tamanho, o processador, que vai determinar a velocidade, e a memória, que vai trabalhar junto com o processador, certo? O dissipador e o cooler é essa peça aqui, ó. Ele vai servir para resfriar o processador. Como o processador ele determina a velocidade, ele não pode esquentar. Se ele passar uma temperatura de 90 graus, ele queima. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o dissipador, essa parte metálica aqui, em cima do processador. E esse ventiladorzinho é o cooler. Ele vai começar a ventilar e vai manter a temperatura do dissipador para ele resfriar o processador. Então, se perguntar qual é a função do dissipador e o cooler, vocês vão dizer isso. Ele serve para manter a temperatura do processador. Fonte de alimentação, ela serve para distribuir a energia para as outras peças do computador. Então, aqui ó, vem um cabo força, que vem direto do estabilizador ou da tomada. Ele recebe essa energia, começa a funcionar e distribui a energia para as outras peças. Então, essa é a função dele. Cabo flat ou flat cable, ela serve para ligar os drivers e o HD na placa-mãe, porque tudo tem que vir acoplado na placa-mãe. Aqueles que não são acoplados direto, eles devem ser ligados nela. Então, nós utilizamos o flat cable para fazer essa ação. Então, e os drivers, eles servem para receber os periféricos de armazenamento. Então, nós temos aí o drive CD para receber o CD, drive USB para receber o pendrive, drive PCI para receber o cartão de memória. Então, drivers eles servem para isso, para receber os periféricos de armazenamento. E por último, nós temos as placas, tá? Placa de extensão, placa de vídeo, que servem para receber os cabos dos periféricos. Então, como os periféricos são externos, eles também devem estar ligados na CPU. Então, quem vai receber eles são as placas, tá? Essa parte metálica aqui fica do lado de fora para receber os cabos dos periféricos. Então, essa aqui é a placa de extensão, tá? Então, placa-mãe, HD, o disco rígido, placa de extensão, drivers, pente de memória, dissipador e cooler, fonte de alimentação, processador e cabo flat. Tá? Então, isso aqui é a minha parte central, é a CPU, como o que tem dentro do gabinete. A parte periférica é tudo que está do lado de fora, ela é dividida em três, que é central, entrada, saída e armazenamento. Então, entrada é tudo que você usa para entrar com dados no seu computador. Então, é aqui teclado, mouse, leitor de código de barra, scanner, touchscreen. Saída é tudo que sai dados do seu computador. Então, é impressora, caixa de som, monitor. E armazenamento, que você pode armazenar dados. Então, CD, DVD, pendrive, cartão de memória, HD externo, pendrive. Os disquetes são os primeiros periféricos de armazenamento que surgiram, tá? Então, esses hoje já não existem mais, mas eles também são periféricos de armazenamento. Então, isso daqui é a nossa hardware. Então, se eu perguntar para você como que é dividida a hardware, é dividida em parte central e parte periférica. Tá? A central é fixo, que você não movimenta, e periférico é flexível, que você pode estar movimentando. Agora, eu quero saber sobre a
sobre a software. A software ela é dividida em sistema operacional, aplicativo e utilitário. Operacional é aquilo que você precisa para ligar o computador. Então, nós temos aí o Windows, Linux, DOS, OS/2. Então, o sistema operacional, ele gerencia o seu computador. Sem ele, não tem como você ligar. É ele que gerencia toda a hardware e toda a software. Depois, o sistema aplicativo. O sistema aplicativo é o que você precisa para trabalhar. Ele determina tarefas específicas, tá? Então, nós temos o Word específico para digitação de texto, Excel específico para planilha, PowerPoint específico para editor de apresentação, Photoshop, CorelDRAW e assim sucessivamente. Então, todos os softwares que determinam uma tarefa específica é um aplicativo. E utilitários são aqueles que você não precisa deles para trabalhar, mas eles são importantes. Igual, por exemplo, antivírus. Eu posso, por exemplo, digitar um texto, fazer uma planilha sem ter antivírus. Só que se pegar um vírus lá no meu computador, pode danificar o meu trabalho, tá? Então, ele é importante, então ele é um utilitário. Então, antivírus, internet, desfragmentadores, tá? São aqueles sistemas, aqueles softwares que você não precisa deles para trabalhar, mas eles são importantes, ok? Então, se eu perguntar para você, como que é dividido o computador? Vocês vão me dizer hardware, que é a parte física, e software, que é a parte lógica. Então, a hardware é dividida em parte central e parte periférica, certo? Periférico é de entrada, saída e armazenamento. A software é dividida em sistema operacional, aplicativo e utilitário, ok? Então, agora, eu quero que vocês façam um resumão, tá? Através dos exercícios que eu vou colocar aqui. Vocês vão responder essas perguntas para mim relacionado a isso daí que a gente viu. E vocês vão ter até 10 horas para estar me mandando perguntas, dúvidas e respondendo essas perguntas que eu coloquei aqui, ok? O que significa a palavra informática, como se classifica os computadores quanto ao porte, cite os itens da parte central, como é dividido a parte periférica, e o que é e como se divide a software e cite cada item. Isso daqui vocês vão ter até as 10 horas de hoje para estarem me enviando no particular, tá? Cada aluno me envia no particular. Assim que você me enviar, eu vou estar contabilizando a sua presença, ok? Na próxima aula, nós iremos ver o restante, que será a parte de Windows. Muito obrigado e até a próxima aula.